programa de hoje nós vamos falar de áreas que antes estavam degradadas e foram revitalizadas pela Prefeitura. Nós estamos aqui no estúdio com o deputado João Pedro, do Democratas, e com o Lúcio Costa, que é coordenador de controle urbano da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Lúcio, deputado mais uma vez aqui com a gente. Lúcio, eu queria saber um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês, o que vocês reprimem, o que vocês ajudam a Prefeitura, como é que funciona na prática o controle urbano? Na prática, a Prefeitura do Rio começou a entender, a partir de 1992, que a questão da ordem ela tinha que estar associada ao microdesenvolvimento. Não bastava reprimir, era necessário ordenar, era necessário criar um conceito de ocupação aonde aquilo feito de forma bem feita poderia se permitir. Um dos maiores exemplos é o Projeto Boemia. Outro grande exemplo são os polos desenvolvidos, principalmente na Zona Sul, de gastronomia. Temos algumas ações que, voltadas para a ocupação ordenada, podem dar um bom resultado. Agora, deputado, o senhor já foi secretário de governo e trabalhava diretamente nessa área. Qual é a grande dificuldade do controle urbano no Rio de Janeiro? Olha, a grande dificuldade, enfim, acho que é difícil citar uma só. Mas eu acho que no decorrer do tempo na administração, a gente foi entendendo que a vida na metrópole, enfim, ela causa transtornos. Enfim, a gente precisa criar uma harmonia entre o cidadão e os outros, enfim, a convivência pacífica. E assim foi, um trabalho pontual, nós criamos espaços para poder conversar com o comércio ambulante, enfim, tivemos vitórias, tivemos derrotas e fomos aprendendo com o decorrer do tempo de que maneira a gente deveria agir. E aquela questão da reclamação, atender a reclamação pontual. Muitas vezes um secretário, enfim, tem grandes projetos, grandes questões a ser tratadas, mas esquece daquela questão pontual, daquela senhora. Imagina um barulho, uma algazarra embaixo da sua janela. Quem quer acordar cedo na manhã seguinte. Tem que ser tratado. Então nós criamos, demos chance ao cidadão de poder reclamar. E aí a gente vai medindo onde é que está ruim, onde é que está bom. Flexibilizamos também as mesas e cadeiras na calçada, que hoje é uma realidade no Rio de Janeiro. Enfim, você ocupar de forma saudável as calçadas gera emprego. Hoje, em vários pontos do Rio de Janeiro, você pode ver café da manhã nas ruas, enfim, na frente, com as famílias, as pessoas. Quando se leva a cidadania para esses locais, nós afastamos tudo que é de ruim. Mendicância, enfim, assaltos. Então, quando você ocupa o espaço urbano de maneira saudável, com as famílias, com as pessoas, você afasta o que é de ruim. Então, nós procuramos exercer uma política pública na cidade do Rio de Janeiro para garantir que os espaços públicos retornassem à população. Então, esse, para mim, foi um tema dos mais importantes que a gente realizou na Prefeitura. Agora, Lúcio, o deputado falou essa questão dos mendigos. Qual é a grande dificuldade que vocês encontram para conseguir retirar essas pessoas da rua, revitalizar aquele local? Porque as pessoas deixam de ir, muitas vezes, a praças, a locais que têm essas pessoas morando nas ruas. Como é que vocês fazem isso? A maior dificuldade somos nós mesmos. Porque quando nós, enquanto sociedade, retroalimentamos esse processo, dando uma esmola para o mendigo, dando comida para o mendigo, comprando mercadoria no comércio ambulante não autorizado, usando de serviços que não estão legalizados, nós mesmos estamos ajudando a cidade a ter suas dificuldades. Essa é a maior dificuldade que a Prefeitura tem. Moldar a cultura de utilização do logradouro público. O carioca adora usar a rua. Ele é um apaixonado pela rua. Mas pena que maltrate tanto a rua. Nós recolhemos 18 toneladas de lixo só nas praias do Rio de Janeiro no final de semana. E para se ter uma ideia, deputado, na última pesquisa que nós fizemos agora na praia na cidade do Rio de Janeiro, apontou que 97% dos entrevistados recolhiam seu lixo. Ora, se 97% recolhe o seu lixo... Só 3% estão fazendo essa bagunça essa toda? Essa bagunça toda? Isso é uma coisa que o carioca tem que botar na sua cabeça. Nós precisamos utilizar o logradouro público de forma ordeira, como a gente vem fazendo nos trabalhos de assentamento da Prefeitura. Nós agora não damos só uma autorização para o cidadão utilizar o logradouro público. No caso do comércio ambulante, ele é preparado. Nós buscamos parceria com o Sebrae, nós buscamos parcerias com a Firjan, nós buscamos parceria com quem pode dar a esse cidadão um instrumental, um cabedal de formação para que ele se responsabilize pelo logradouro público, que ele seja um parceiro da Prefeitura. Lúcio, e uma questão também fundamental que a gente pôde notar na maneira de agir do ambulante das barracas das praias do Rio de Janeiro foi
os cursos que a gente implementou, enfim, que ele deva manter o seu entorno limpo, enfim. Então, isso é um processo de educação, como você bem disse. Educação desse pessoal, todos os barraqueiros com autorização, preparados, qualificados, os ambulantes das praias com os coletes que a gente também implementou, enfim, para gerar na praia qualidade. A gente vê hoje outro tipo de comércio nas praias. O barraqueiro tem sua autorização, preocupado com a questão do lixo no entorno, porque essa questão está associada. Não adianta a gente ter ali uma pessoa gerando facilidade com mesa, com mesinhas, com espreguiçadeiras na praia, sem que ele tenha também Ele vira um propagador da ideia da prefeitura, né? Ele ajuda a conscientizar a população também. E ele sabe muito bem, se ele está bem preparado, se ele faz um serviço diferenciado, ele pode melhorar a clientela, enfim. E ajuda a cidade e ao cidadão. Ninguém quer sentar e ter seu filho, enfim, num lugar degradado. Então, agora, é um exemplo bonito. É muito difícil controlar o Rio de Janeiro agora no final de ano, porque tem comércio irregular para todos os lados que a gente passa. É uma dificuldade? É extremamente difícil, porque o agente da ordem, o agente de inspeção de controle urbano, que é o funcionário público responsável por essa ação, ele é treinado para ser aquele que induz o cidadão a cometer um determinado comportamento legal. E a gente obrigar um cidadão carioca a cometer um determinado comportamento legal é muito difícil. O carioca não gosta de ser chamado a atenção, principalmente quando ele se sente crítico em relação a determinadas coisas. Ou seja, eu faço, mas ninguém pode falar do que eu faço. Agora mesmo, há pouco tempo, nós ajudamos o Detran numa operação que me chamou demais a atenção. Nós adoramos falar mal de tudo, mas somos os primeiros a alugar um pneu em melhores condições para burlar a vistoria do Detran e logo depois devolver esse pneu e botar um pneu careca. Essa situação tem que ser mudada dentro do cidadão, dentro da cabeça dele, porque ele é um participante ativo do processo de degradação e de desordem. Cabe a ele entender que nós estamos ali para fazer cumprir a lei e que vamos fazer de forma dura. Infelizmente, é nossa responsabilidade. Nós agora no Réveillon estamos preparando uma grande operação, já com a entrada de todos os novos agentes. O concurso fechou a categoria, isso foi muito bom, deu à cidade um implemento de força, de capacidade operacional, que a gente já vai começar a sentir o resultado a partir de agora. Bom, eu vou pedir um minuto para vocês, para a gente ir para o intervalo. Nosso debate volta daqui a pouco.